Eu sabia que esse dia ia chegar, porque a voz do povo, meu amigo, é a voz de Deus. Que brega, hein? Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e polêmicas agora cada vez mais democrático, né? A gente avisou e nós cumprimos a promessa. Abrimos enquete na fanpage do Esporte Interativo. Viva a democracia! Venceu FIFA ou PES? Um duelo virtual que evoluiu ao longo das décadas e, para nossa grata surpresa, só nos fez hoje ter acesso a jogos muito melhores. Antes de fazer uma comparação entre FIFA e PES, é preciso entender de onde vem essa rivalidade. Só quem ganhou com isso fomos nós, usuários do videogame. É bom deixar claro. Essa briga começa em 1993, quando a EA Sports lança o seu primeiro FIFA, o FIFA Soccer 93, um jogo que já chegou mudando muito o padrão do que tinha no mercado. E era um jogo endossado pela FIFA, então isso causou um impacto no mercado acostumado a jogos mais estáticos. O FIFA era um jogo bastante dinâmico. Mas aí a Konami lançou o International Superstar Soccer em 1994. E aí toca profundamente no meu coração, porque a maior experiência de videogame que eu já tive foi o lançamento do Superstar Soccer 94. Quem não lembra daquela abertura? International Superstar Soccer. E por que o International Superstar Soccer é tão impactante? Porque era algo completamente diferente de tudo o que a gente tinha visto. Desde a perfeição, ou pelo menos perfeição nos anos 90 era difícil, mas pelo menos a fidelidade com detalhes, a questão do cabelo de cada jogador, você tinha o Baggio com o rabo de cavalo, o Valderrama com o cabelão, mesmo com nomes que não eram os reais, você que conseguia ter uma proximidade nunca antes vista com os jogadores na história dos jogos de videogame. A Konami liderou o mercado, e uma liderança que durou até 2007, ou seja, 13 anos de soberania da Konami graças ao Superstar Soccer. No ano seguinte, a Konami evoluiu o Superstar Soccer criando a versão Deluxe, um jogo mais fluido, mais dinâmico, até mais rápido, mas mantendo as características, que é um salto enorme em apenas 2 anos. Isso sem contar que o Superstar Soccer nos deixou como legado o eterno Alejo, o então maior jogador de futebol de todos os tempos. E nessa disputa, a EA não quis ficar atrás, né? Lançou em 96 um FIFA absolutamente licenciado. Começou as negociações com clubes e com federações, o que daria e dá ao FIFA até hoje uma vantagem muito grande, uma palavrinha mágica que faz toda a diferença para muitos jogadores: licenciamento. Mas enquanto isso, lá no Japão, a Konami estava preparando um golpe que a EA demoraria muito a conseguir absorver e se recuperar. A gente não ficou sabendo aqui no Brasil, mas no Japão estava sendo lançado e fazia um baita sucesso um jogo chamado Goal Storm. O nome é bizarro, mas o jogo era bom. E o Goal Storm depois evoluiu para o Winning Eleven, que fez um impacto, ou teve pelo menos um impacto muito proporcional àquele que em 1994 teve o Superstar Soccer. O Winning Eleven era, para muita gente, e na Europa foi vendido assim, como o International Superstar Soccer Pro, ou seja, a versão turbinada, definitiva de um jogo que já tinha dado à Konami a liderança no mercado. Ainda em 97, a Konami lançou o Superstar Soccer 64 para o Nintendo 64, uma versão ainda mais evoluída, mas com semelhanças ao que depois seria aglutinado tudo em Winning Eleven, e estaria aí a sementinha para o Pro Evolution Soccer. Mas nessa disputa aí veio uma reação que durou pouco, mas que foi marcante, da EA Sports, com o fantástico FIFA 98. E aí é hora de subir o som. O FIFA 98 foi marcante pela jogabilidade e também pelas músicas, coisa que até hoje é um ponto muito importante nos jogos da EA. Falar em 98, naquele mesmo ano, EA lançou o FIFA World Cup, que também foi um jogo muito marcante e muito bem feito. Os saltos de qualidade gráfica eram enormes, um atrás do outro. Mas aí em 99, a Konami lança o Winning Eleven 4, que chegou no Brasil como o primeiro contato que a gente teve com o Winning Eleven, né?
Mas já era a quarta versão de um jogo que no Japão vinha tendo sucesso atrás de sucesso, fã atrás de fã e fazendo a Konami manter a liderança no mercado. E aí quem nunca fez, por exemplo, essa escalação no ataque da seleção brasileira, né? Colocando Ronaldinho Fenômeno e Roberto Carlos para finalizar em praticamente todo chute um gol, todo chute um gol. E aí o Win Eleven / Pro Evolution fica reinando no mercado até 2008, quando a EA reage de vez. As versões do FIFA 2009 e 2010 tomaram o mercado e mostraram que a EA não estava para brincadeira. Definitivamente o FIFA conseguia se igualar e até superar o seu máximo concorrente. O grande salto aí pro FIFA foi a criação do Ultimate Team, que é um modo de jogo que faz muito sucesso até hoje. E para além disso... Opa, minha esposa está ligando, hein? Oi, estou no meio da gravação do Polêmicas Vazias, tá? Manda pro meu e-mail. Já eu entendi. Beijo, te amo, viu? Valeu, vai sair no vídeo, com certeza é isso. Além do Ultimate Team, a EA conseguiu encontrar a forma ideal de jogabilidade, de interface, de interação com o usuário, que definitivamente transformou o FIFA num sucesso estrondoso. É bom lembrar que até antes disso, a Konami já tentava prever o baque, tanto que em 2003 começava uma árdua batalha da empresa para conseguir licenciamentos. Uma batalha que a Konami vive até hoje. A diferença é enorme, mas já foi maior. Para se ter uma ideia dessa questão licenciamento, a Konami conseguiu em 2008 um acordo de exclusividade com a UEFA para conseguir licenciar tanto a Liga dos Campeões quanto a Europa League. Depois disso, o jogo teve inclusive o licenciamento oficial da Libertadores e agora, para a versão 2017, tem um acordo oficial e firmado com os campeonatos argentino, chileno e brasileiro. A gente chega, enfim, ao cenário atual, que é um cenário de disputa, de rivalidade. Você gosta de um, obrigatoriamente não pode gostar de outro. São quase que inimigos. Os fãs de PES não suportam os de FIFA. E os de FIFA não suportam os de PES. É um pouco de exagero, mas num mundo que hoje as pessoas são fanboy até de milkshake, por que não seriam de um jogo de videogame? Não resta dúvidas que o FIFA é um jogo melhor que o Pro Evolution Soccer e eu vou defender os pontos. Primeiro que você tem uma questão de mercado. Em números, a disputa ela sequer existe, porque você tem hoje uma diferença enorme de vendas do FIFA em relação ao Win Eleven. O Guinness World Record tem a amostra de quanto o FIFA já vendeu desde a primeira versão em 93, comparado ao Pro Evolution desde os tempos em que o Pro Evolution ainda era International Superstar Soccer. Então você passa por Superstar Soccer, Win Eleven e Pro Evolution. E sabe quais são os números? O Pro Evolution não chega nem a metade das vendas do que o FIFA vendeu de 93 para cá. Mas tem um detalhe que é preciso fazer justiça, principalmente aqui no Brasil. A Konami estima que 70% das versões para o PlayStation 2 do Win Eleven são piratas, ou seja, não entram na conta oficial. Só para você ter uma ideia da história recente, o FIFA 14 vendeu mais de 10 vezes o que vendeu o Pro Evolution. O FIFA 15 vendeu 15 vezes mais que o Pro Evolution 15. E o FIFA 2016 parou ali na casa do 9 vezes mais que o Pro Evolution 2016. E olha que em 2016 a Konami conseguiu tirar uma diferença grande em relação à turma da EA. No Brasil, o mercado para a Konami é muito específico. Você tem no resto do mundo uma diferença muito grande do FIFA para o PES. Aqui essa diferença praticamente inexiste. Percebendo isso, a Konami tem tratado cada vez melhor os clubes e torcedores brasileiros. Mas para fazer justiça, em 2016, como já expliquei, a diferença diminuiu. A Konami deu um salto enorme em jogabilidade, tentou fazer a interface cada vez mais prática, apostou no que já vinha dando certo nos seus históricos modos de jogo e sempre funcionaram, e leia-se aí o Master League, que até hoje é um ponto muito positivo para o PES. A Konami ainda perde na questão Ultimate Team versus My Club, mas é preciso também dar o mérito. O My Club vem cada vez mais melhorando. Mas a gente chega à conclusão de que cada vez mais a Konami olha para a EA para tentar seguir um norte, o que prova cada vez mais que o FIFA é um jogo superior ao Pro Evolution, porque o FIFA é hoje a referência. FIFA, que tem uma jogabilidade mais complicada, é uma jogabilidade mais difícil, sempre foi tido como um jogo de verdade para quem quer simular uma partida de futebol. E o Pro Evolution era visto, até de forma pejorativa, concordo, como um jogo para divertir, mais para entreter. E aí cada um ia para o que preferia. E o mundo deixou claro que prefere a simulação. Então vamos lá, o FIFA ganha na jogabilidade, ganha nas licenças, ganha na trilha sonora, ganha na popularidade. Talvez hoje perca nos gráficos e perca em alguns modos de jogo, mas
Mas tem um ponto que é importante para o Pro Evolution, que são os conhecidos, populares, magníficos pets. O que faz com que as pessoas baixem, atualizem e conseguem dar uma driblada nos problemas da licença. Chegou a hora de opiniões que a pessoa não tem o direito de ter. Eu tenho um amigo, muito próximo inclusive, que tem uma opinião que é um absurdo. Ele diz que prefere jogar o Superstar Soccer, aquele de 1994, ao FIFA 2016 ou ao Pro Evolution 2016. Em relação à tecnologia, o cara não pode ser saudosista. Ele não pode achar que um jogo de 94 é melhor que um jogo de 2016. Você tem uma diferença aí de 22 anos de evolução que o cara tá ignorando em nome da paixão. Então é isso, Polêmicas Vazias, vale lembrar, toda sexta-feira no YouTube dos canais Esporte Interativo, pontualmente às 11 da manhã. Semana que vem nós gostamos da experiência democrática e vamos de novo à nossa fanpage do Esporte Interativo fazer a enquete. Então você decide o tema.